O que está para acontecer, que está muito próximo, a última semana de Daniel, os últimos 7 anos da humanidade, e depois a volta de Jesus, parece algo surreal para a nossa mente. Infelizmente, para boa parte dos cristãos, dos filhos de Deus, isso é loucura. Não deve ser dessa forma, deve ser algo simbólico. O que é que eu quero dizer com isso, queridos? O Espírito está me impulsionando a falar isso com os irmãos. Eu creio que se alcançar 10 pessoas já valeu essa gravação. 10 pessoas que realmente vão aceitar, né? Eu sei que muito mais ouvem, mas os que vão realmente aceitar essa palavra. Nós temos 2 exemplos, tem vários exemplos no Antigo Testamento, né, que serviu para nós nos prepararmos. Mas, em especial, 2 eventos que aconteceram no Antigo Testamento, que antes de acontecer, o povo achava loucura, mas aconteceu. E o que está escrito, queridos, para esses últimos 7 anos, para nossa mente, se nós pararmos só para pensar, sem o Espírito, vamos achar o quê? Loucura. Por isso que tem muitas linhas nas igrejas que não creem no milênio literal. Pasmem, não creem nem na volta de Jesus literal. Esses são menos, né? Mas muitos mesmos creem que o milênio não vai ser literal. Que esses eventos descritos em Apocalipse, toque das 7 trombetas, das 7 taças, são eventos simbólicos. Não vai acontecer da forma como está escrito. Então, em cima desses 2 exemplos que eu vou conversar com os irmãos aqui, nós vamos compreender que de fato é literal e vai acontecer de forma literal. E nós precisamos nos preparar para isso. E não podemos deixar nos escandalizar com essas profecias, porque, infelizmente, essa mensagem da teologia da prosperidade, né, do conforto terreno, da busca por prazeres transitórios, isso realmente gera uma fortaleza na nossa mente para que nós não possamos abrir o nosso coração para compreender a palavra de Deus. Porque os cuidados desta vida realmente têm nos cegado, têm sufocado a palavra de Deus para o tempo do fim. Então vamos meditar aqui em Lucas 17, versos 26 a 30. Jesus falando acerca do que vai acontecer antes da sua volta. Olha só, ele citou aqui Noé e Ló. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Ou seja, o povo ignorou a mensagem de Noé e continuaram vivendo as suas vidas normalmente, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Aí ele continua. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então no início ele falou 2 dias do Filho do Homem. Eu creio que esses dias se referem à última semana, os últimos 7 anos da humanidade, 1260 dias primeira metade, 1260 dias a segunda metade. Primeira metade, o maior avivamento da igreja, as 2 testemunhas, e a segunda metade, anticristo. Então, o que vai anteceder a volta do Filho do Homem serão esses dias. E que Noé pregou que haveria um dilúvio, pregou arrependimento e o povo se lixou. Nunca havia chovido na terra. Eu fico imaginando o povo. Que maluco é esse? Pregando uma coisa, um dilúvio, construindo uma arca desse tamanho. Parece doido. Olha lá, o doido do Noé. Eu fico imaginando isso. Até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Ló, tem um registro aqui que eu peguei. Gênesis 19, 12 a 14. Os genros de Ló achavam que ele estava brincando, zombando. Olha só, tamanha loucura. Como é que isso aqui, essa cidade maravilhosa aqui, cheia da grana, vai ser destruída assim, do nada? Olha só o que está escrito em Gênesis 19, versos 12 a 14. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar,
porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha o detalhe no verso 19. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Ou seja, os seus genros achavam que Ló estava zombando deles, brincando com eles. Tamanha loucura! Tudo isso que foi edificado, nossa vida aqui, vai acabar. Então nós temos esses dois exemplos aqui, de Noé e Ló. Então, queridos, nós estamos muito próximos desta última semana de Daniel, desses últimos 7 anos da humanidade. E os mensageiros, os profetas do Senhor, estão aos poucos se levantando. Em grande parte, digo assim, mais de 90%, pessoas simples, pequeninas, pessoas que não têm um cargo alto nas denominações. Esses estão despertando aos poucos a igreja. Queridos, Deus preparou a internet, a tecnologia para nós nesse tempo do fim. Ela será contra nós na ocasião da manifestação do anticristo. E aos poucos, desde já tem muita censura acerca de certas verdades da palavra. Aos poucos, né, a mídia da internet está censurando a palavra de Deus, até o ápice que vai acontecer na manifestação do anticristo. Mas enquanto o anticristo não se manifesta, a tecnologia é um instrumento maravilhoso a nosso favor. E através dela, muitos estão sendo despertados para esses assuntos que estavam adormecidos nas igrejas. Assuntos que não vão gerar ibope, que parecem loucura para a nossa mente. Não, mas vai acontecer. Assim como aconteceu com Noé, assim como aconteceu com Ló, vai acontecer. Queridos, o Evangelho é loucura para a nossa mente. Se nós não permitirmos que o Espírito de Cristo nos convença dessas verdades, nós vamos achar loucura. Eu fico imaginando eu postando esse tipo de mensagem no Facebook, que todos podem ver. Eu tenho certeza, queridos, é percepção clara no meu espírito. Mais de 80% ou mais de irmãos, não digo nem dos ímpios, mas dos irmãos que leem essas postagens, que ouvem esses vídeos, falam: Wagner tá maluco. Cara chato, só fala sobre isso. Não, eu estou querendo curtir, brincar, eu estou querendo planejar, crescer, progredir e prosperar. Ele está falando de destruição. Cara chato. Porque a nossa mente, ela está totalmente dominada pelas coisas desta terra. Os cuidados desta vida, a fascinação pelas riquezas estão sufocando a palavra de Deus. Em especial a profecia dessa última semana de Daniel. Se nós meditarmos com muita atenção no Antigo Testamento, em especial nos profetas, nós vamos ver claramente mais de 80% do que está profetizado nos profetas do Antigo Testamento fala acerca desta última semana de Daniel. Fala acerca do tempo do fim, dos eventos que antecederão a volta de Jesus, o tribunal de Cristo, o reino milenar, o trono branco. Fala demais acerca desses eventos. Demais, queridos, demais. Só os capítulos de 40 a 48 de Ezequiel fala exatamente de detalhes que vão acontecer no milênio. Então nós precisamos atentar mais para o que está escrito. E o diabo está influenciando cada vez mais muitos líderes a ensinar teologia da prosperidade, coisas boas, tudo do bom e do melhor, para você poder amar demais desta vida. É como aconteceu por exemplo, com o profeta Jeremias na época dele. Ele sozinho, praticamente, pregando destruição, cativeiro. E os outros demais profetas, não, só a vitória, Deus está conosco. E aí Jeremias foi perseguido, maltratado, e aí, no final das contas, o povo foi levado cativo. Porque não se arrependeram dos seus pecados. Então, queridos, quanto mais se aproxima esta última semana de Daniel, mais nós temos que pregar sobre esse assunto, alertar o povo acerca desse assunto. E é claro, a minoria vai responder. Mas aqueles que responderem, ficarem atentos com esses eventos que vão anteceder a volta de Jesus e desde já nos prepararmos, aí vamos vencer. Daniel capítulo 11, num contexto
da manifestação do anticristo, ele fala lá, se eu não me engano, no verso 32, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza, resistirá à grande tribulação com firmeza, porque conheceu o espírito de profecia, conheceu sobre o evento da última semana de Daniel. Por isso que Apocalipse tem muito 7 lá, queridos. Eu creio, claro, 7 tem a ver com plenitude, mas eu creio que está encaixado em Apocalipse o 7, falando demais da última semana de 7 anos. Então nós temos que atentar para essas verdades. Então, de novo, Ló, os genros de Ló achavam que ele estava brincando. Tamanha loucura, vai destruir tudo isso que a gente está planejando, vai destruir tudo que a gente fez aqui, construiu esse mundão maravilhoso, vai acabar? Noé, vai cair dilúvio. Oh, Noé, nunca choveu. Mesma coisa. As catástrofes que vão acontecer, que estão escritas em Apocalipse, vão acontecer de forma literal. A igreja estará aqui tocando trombetas e Deus vai respaldar, lançando juízo na terra. Está escrito, queridos. No final de Apocalipse está escrito: ai daquele que tirar ou acrescentar quaisquer palavras deste livro da profecia. Então não temos que tirar nem acrescentar, nós temos que ser fiéis. A palavra de Deus nunca voltou vazia. Tudo que foi profetizado se cumpriu na palavra até hoje. Então não vai ser as profecias do tempo do fim que antecederão a volta de Jesus, que já estão escritos, não vão acontecer? Se aconteceu tudo até hoje que foi profetizado, o que não vai acontecer para o futuro que vai anteceder a volta de Jesus? Então, tudo que está escrito em Apocalipse vai acontecer. Amém, queridos? Então nós temos que nos preparar. Queridos, não caiam na cilada de Satanás, dizendo que vocês, cada vez que buscarem mais a Deus, coisas grandiosas nesta terra vai vir para vocês, no sentido financeiro, no sentido de conforto. Não, queridos. Não é essa a condução que a palavra de Deus nos dá para o tempo do fim. A condução é o oposto da teologia da prosperidade. A palavra, ela quer que nós nos preparemos para perder tudo e não ganhar tudo. É o contrário. Para finalizar esse vídeo, uma das tentações de Jesus no deserto, o que Satanás falou para Jesus? Eu vou te dar todo este reino e essa glória se tu prostrado me adorares. E o que a teologia da prosperidade ensina? Adore ao Senhor, que você vai ter todos esses reinos. Vai ter tudo do bom e do melhor. Quem é que fez essa promessa? Foi Jesus ou foi Satanás? Então cuidado, porque o mesmo Espírito está nesses pregadores da prosperidade. Adore a Deus, que na verdade é o Senhor Mamon. E vocês vão ter tudo do bom e do melhor. Não, queridos. Adore a Jesus. Estejam dispostos a negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Quem amar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida por amor a Ele vai ganhá-la para a eternidade. Moisés, sendo chamado filho da filha de Faraó, abriu mão dos prazeres transitórios do pecado, escolhendo sofrer com seu povo, porque contemplava a cidade, cujo artífice e construtor é Deus. Então, queridos, que nós possamos ser livres desse espírito dos cuidados deste mundo. E que nós possamos nos preparar para os eventos que antecederão a volta de Jesus, estando dispostos a, desde já, cultivar um desapego pelas coisas desta vida material. Que o Senhor nos dê cada vez mais espírito de sabedoria, de revelação e discernimento dos tempos que estamos vivendo e dos tempos que virão, que estão muito próximos de acontecer.